Fala galera, bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre a homossexualidade na Grécia Antiga. Fica aí que o assunto é super interessante. Já vou avisando que o assunto hoje é louco, maiores de 18 anos podem assistir. Se você tem menos que 18, pegue e vaza que esse assunto não é pra você. Para fazer esse vídeo, eu vou estar usando um texto que é do Luiz Carlos Corino, intitulado Homoerotismo na Grécia Antiga, Homossexualidade e Bissexualidade, Mitos e Verdades. Vou deixar aqui o link para vocês poderem baixar o PDF depois e lerem o texto, que é bem interessante, traz assuntos super relevantes. Eu vou pegar só algumas partes pra gente discutir hoje se realmente existia homossexualidade na Grécia Antiga e, se existia, como funcionava. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, que o autor fala já no começo do texto, é que o termo homossexualidade não é um termo que se adeque ao período histórico que a gente está estudando. Então, para não cometer nenhum tipo de anacronismo, a gente tem que entender que as relações homoeróticas que aconteciam lá na Grécia Antiga, sim, porque elas existiam, a gente vai falar bastante sobre isso agora, elas não podem ser chamadas de homossexuais, pelo menos não de acordo com o que na época se entendia, como funcionavam aquelas relações, como se entendiam que eram aquelas relações. Então o termo ele foi cunhado só em 1869 pela primeira vez. Então essa coisa de homossexualidade, como entende-se hoje, não pode ser colocada como um molde para entendermos necessariamente a Grécia Antiga. Então é um termo que a gente utiliza hoje para explicar relações entre pessoas do mesmo sexo, mas que não existia naquele período, mas que ajuda a gente hoje a entender as relações que a gente vai estudar agora, que existiam entre homens lá na Grécia Antiga. Relações entre pessoas do mesmo sexo já existiam desde a antiguidade, sim. E na Grécia Antiga elas eram normativas, elas eram comuns. Não existia essa visão que hoje nós temos da homossexualidade dentro da sociedade ocidental em que nós vivemos. Nós, mais ou menos, né? Porque não é de todos essa visão, felizmente. Essa visão super preconceituosa, estereotipada e de tentativa de excluir os homossexuais da sociedade. Não foi sempre que o homossexual foi visto assim dentro das sociedades, em diferentes tempos, em diferentes lugares. E esse exemplo é bem legal pra gente entender como que a moralidade, os ideais, os valores mudam no decorrer do tempo. Então, na Grécia Antiga, o que a gente chama hoje de homossexualidade era extremamente normal, não existia nenhum problema, até porque o homem não deixava de ser macho alfa, masculino, ao ter uma relação homossexual. E não existia esse estereótipo que existe hoje com relação à homossexualidade, pelo menos não nos moldes que nós temos agora. A gente vai entender que para a homossexualidade existir, ela tinha certos padrões, certas regras, mas era a relação comum da sociedade. Os homens se relacionavam com as mulheres, se casavam com as mulheres e tinham filhos, mas o amor era para iguais. Então não quer dizer que não houvesse relação entre mulheres, relações homossexuais, mas a gente vai focar um pouquinho mais na questão dos homens, porque é a proposta do texto e porque isso acabava embasando toda aquela sociedade, todas as relações daquela sociedade. Então, para entender a Grécia Antiga, a gente tem que entender as relações homossexuais entre os homens. E eles acreditavam que o amor só poderia ser destinado então ao outro igual ou ao outro homem. A mulher, nesse contexto, ela era rechaçada totalmente, como a gente sabe, como na maior parte das sociedades antigas, a mulher está sempre submetida. Nesse caso, ela é útil para a sociedade, para gerar filhos saudáveis, guerreiros, principalmente lá em Esparta, mas de maneira geral, o amor mesmo só poderia existir entre dois homens. O Plutarco fala sobre isso. O verdadeiro amor não tem lugar no gineceu. O que é o gineceu? É o lugar onde, principalmente lá em Atenas, ficavam as mulheres dentro da casa. Para não ter contato com os homens da casa, elas ficavam confinadas nesse espaço. Então percebam que as mulheres na Grécia Antiga eram super submetidas e não tinham muito valor, muita importância na visão dos homens. Claro que elas atuavam naquela sociedade, eram importantíssimas em vários sentidos, as mulheres sempre agiram e atuaram, mas perante a sociedade elas não eram benquistas, não eram consideradas com tão grande importância quanto os homens. E as relações com elas eram tipo obrigação. Ah, eu vou casar, vou ter filhos, mas o amor mesmo eu vou dedicar pro igual, que nesse caso específico é um homem. Na continuação da frase do Plutarco, ele vai dizer que o amor, então, não existe lá no gineceu, e eu afirmo que não é amor o que vocês sentem pelas mulheres ou pelas moças. Seria tão absurdo como chamar de amor o que as moscas sentem pelo leite, as abelhas pelo mel e os cozinheiros pelas carnes e iguarias que preparam. Ao Plutarco, Plutarco, gente, foi um escritor bem importante da antiguidade, que falou sobre muitos personagens importantes da Grécia, Roma,
E nesse caso específico ele tá falando sobre o que ele considera amor. Ele tá dizendo que seria impossível o homem amar a mulher porque a relação, na visão dele, que deveria existir entre homens e mulheres, deveria ser só de necessidade. Vamos ter filhos porque a polis exige isso de nós, né? Mas seria tão absurdo imaginar que o homem poderia amar uma mulher quanto um cozinheiro amar as carnes que prepara, né? Então a carne serve só para subsistência, alimentação, pode até gerar um prazerzinho, mas amor? Até porque daqui a pouco ele vai devorar a carne que ele tá preparando, acabou, já era. Então, mais ou menos essa é a comparação que o Plutarco faz da relação entre homens e mulheres, do açougueiro com a carne. Mas na Grécia, gente, existia essa relação homossexual, como eu falei pra vocês, e era normativa, né? A gente pode entender que normativa é aquilo que basicamente todo mundo entende como natural, normal, aceitável dentro de uma sociedade, certo? Então, como eu falei, ainda que existisse relação entre homem e mulher no sentido do sexo para a procriação, o amor existia entre iguais. Nesse sentido, Esparta e Atenas, que eram as duas principais cidades-estado, podem revelar pra gente alguns exemplos interessantes de como isso funcionava. Vamos pensar o caso específico de Esparta, que é o que o autor vai citar aqui, que é super interessante. Por quê? Porque a gente vê lá no filme, por exemplo, 300, os espartanos são representados super héteros e com aquele padrão de masculinidade que a nossa sociedade impõe hoje pra gente, que é o do macho alfa, do cara lá que é grosseiro, violento. Então esse estereótipo, essa visão construída do machão tá muito presente no filme 300, mas se a gente for pensar aqui a história, dentro dos exércitos espartanos existia inclusive um incentivo a relações homossexuais. Então o autor vai falar um pouquinho sobre isso agora e o quanto em Esparta a homossexualidade, a relação entre homens, era não só estimulada como benquista, aceita, era normativa. Então a mulher ficava basicamente o tempo inteiro lá na casa, inclusive cuidando de tudo, e o homem que estava sempre se preparando para a guerra, né, estava sempre no exército ali, acabava se relacionando com outro homem. Então era uma prática comum, desde que dentro dessas regras que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Então, basicamente, essa imagem que a gente tem dos gregos tem que ser repensada a partir dessa questão da homossexualidade. Mas lembrem, isso não deixa que eles deixem de ser masculinos em nenhum momento, porque ainda é uma sociedade extremamente patriarcal, machista, opressora com relação às mulheres, e eles ainda têm que manter o papel de ativos na relação. Não existe em momento nenhum a comparação da homossexualidade com aquela inferioridade que existia com relação à mulher, por exemplo. A relação homossexual não tirava o status de macho, de masculino do homem, porque era normativa, uma relação que a gente já vai ver aqui que era de ensino, existia uma hierarquia, então na visão deles isso não tornava o homem menos homem. Então eles não deixavam de ser homens masculinos ao ter práticas homossexuais, muito pelo contrário, eles afirmavam sua masculinidade assim. Então a gente não pode acreditar que por ter no exército espartano essa questão da homossexualidade tão presente, eles deixassem de ser corajosos, valentões, todo aquele estereótipo que a gente sabe que existe com relação aos gregos de maneira geral, ou aos povos da antiguidade, porque eles estavam sempre preparados para a guerra. A gente sabe que 300, lá o filme, tenta mostrar os gregos muito mais heróicos e valentes do que de fato eles eram, porque todos os seres humanos têm suas falhas e deficiências, têm seus medos, e existe uma construção, claro, com relação aos gregos muito mais romantizados do que deveria ser. Mas de maneira geral na antiguidade a gente sabe que os homens eles eram rudes justamente para a prática da guerra, não é uma questão específica, pontual só de Esparta. Mas espartanos também praticavam homossexualidade e isso não deixava que eles se tornassem menos homens. É bem importante a gente pontuar isso, tá? Porque senão a galera vai começar a achar que por ter essas relações homossexuais, então eles eram menos guerreiros, ou menos valorosos, ou menos qualquer coisa do tipo. Eles continuavam seguindo esse padrão de guerreiro, rústico, rude, né? Trabalhado ali na violência. Ainda assim mantinha esse perfil. A homossexualidade e a questão militar mantinham-se lado a lado, sem que uma coisa afetasse a outra necessariamente. Aí existia, inclusive no exército espartano, o pelotão sagrado. Eles estimulavam o relacionamento entre casais homossexuais dentro desse exército espartano, justamente porque isso seria bom para
proteger o exército, para gerar uma unidade, porque toda vez que eu tivesse, nesse caso, né, um parceiro para me preocupar e cuidar, isso faria com que eu me cuidasse mais, eu cuidasse mais do outro. Então esse sentimento de relacionamento, de amor, de amizade mesmo, que pudesse vir a existir entre pessoas que praticavam relações homossexuais, era utilizada pelo exército a favor deles, para criar essa unidade, para fazer o exército ficar mais engajado e mais interessado na proteção uns dos outros. Inclusive, esse pelotão sagrado era composto apenas por casais homossexuais, para manter essa coesão realmente no exército. E isso, de maneira alguma, afetava a masculinidade deles, o autor deixa isso bem claro, e vários outros historiadores trabalham essa ideia. Na antiguidade, a homossexualidade não afetava essa masculinidade e a seriedade, digamos assim, que envolvia determinados cargos, né? Inclusive, eu vou fazer só um parênteses aqui para falar sobre o Marco Antônio, que eu já falei em outros vídeos. Ele se relacionou com a Cleópatra e o Otávio para tentar derrubar ele, usava um discurso que era mais ou menos nesse sentido, dizendo que ele tirava os pelos do corpo, ele se relacionava com a Cleópatra, no caso ele se tornava a mulher da relação, então pra tentar ofender as pessoas naquela época, eles chamavam o cara de mulher e não de homossexual. Então o fato de ele se relacionar com outro homem não afetava a masculinidade dele, essa visão do macho alfa, mas parecer-se com uma mulher, isso sim era problemático naquela sociedade. Então vejam que interessante que essa visão da homossexualidade que eles tinham, né? Interessante, mas extremamente opressora, claro, como a sociedade machista que a gente sabe, patriarcal, que existia na antiguidade. Mas o problema era parecer-se com uma mulher ou ser a mulher da relação. Então a Cleópatra ia se tornar o homem da relação, enquanto o Marco Antônio seria a mulher. Isso era ofensivo, e não o fato da homossexualidade em si. Então, para tentar atingir alguém, ofender alguém naquela época, a homossexualidade não era utilizada como um recurso, mas pelo contrário, a prostituição ou o fato de alguém ser considerado uma mulher dentro de uma relação que se estabelecia. E isso sim era bem problemático. O autor vai falar de um bairro que existia em Atenas, chamado Cerâmico, onde se praticava a prostituição feminina e masculina, para sobrevivência ou para o prazer. Então era um bairro específico para essas questões da prostituição. Inclusive ele vai dizer que alguns homens costumavam ir vestidos de mulher para os prostíbulos para não serem reconhecidos. Então, desde a antiguidade, essa prática de vestir-se como mulher já existe. Claro que talvez não necessariamente com o mesmo fim que hoje nós temos, né, na nossa sociedade, como se apresenta, mas já tinha isso também lá desde a antiguidade. Na verdade, a sexualidade, gente, na antiguidade, ela é muito livre e não tem necessariamente esses tabus que nós hoje colocamos, que também tem muito a ver com a religiosidade, que foi se institucionalizando com o decorrer do tempo, né, com o passar dos séculos, principalmente ao longo da Idade Média. Mas era uma visão muito mais livre da sexualidade, eles apreciavam inclusive os corpos, né, eles tinham uma pira muito grande na Grécia de apreciação do corpo, tanto feminino quanto masculino. A sexualidade era muito mais livre, os espaços onde se praticava essa sexualidade, se exercia isso, né, se mostrava isso, eram muito diferentes dos que nós temos hoje, não eram necessariamente só privados, então eles tinham uma visão muito mais livre ou talvez menos condicionada à moralidade religiosa que nós temos hoje. Certo? Com certeza nem um pouco condicionada à moral religiosa, porque ela vem depois, né? Mas esses padrões morais que nós temos, a gente tem que entender que eles vêm da religiosidade, e os gregos não tinham necessariamente essa mesma ideologia, esses mesmos medos, preocupações, receios que nós temos hoje com relação à sexualidade. Tem até um outro texto também que fala sobre a questão da Roma Antiga, se vocês quiserem eu posso falar depois sobre isso em outro momento, onde o autor lá vai apresentar uma série de pichações em muros, sim, desde a antiguidade, que apresentavam um teor, assim, que nós diríamos hoje pornográfico, né? Mais um termo que, obviamente, não diz respeito àquele período, mas que a gente utiliza para tentar explicar aquilo que a gente tá estudando, tá? Mas eram pichações com teor romântico, erotizado, e que estavam lá, assim, para todo mundo ver. Então essa visão que a gente tem hoje, esses tabus, o que a gente acha que é obsceno, nem sempre foi visto da mesma forma em diferentes lugares da história da humanidade. Então a gente também tem que entender um pouquinho que na antiguidade, como eu falei, eles tinham uma visão um pouquinho diferente da nossa, da sexualidade. Hoje a gente tá retomando algumas ideias nesse sentido, né? A liberdade
da própria questão do sexo, mas com o tempo isso foi mudando e a gente tá sempre mudando os padrões, os valores, né, a maneira como vê as coisas. E no caso específico da antiguidade, a sexualidade era muito mais uma questão do dia a dia mesmo, estava presente em várias relações, né, o próprio fato deles terem falos. Em vários povos da antiguidade faziam isso e utilizavam, né, falo, pra quem não sabe, é o órgão sexual masculino exposto, usado como um amuleto. Então, a questão que hoje a gente entende como imoral nem sempre foi vista assim. E a gente também tá entre aspas, porque não é todo mundo que tem essa visão. Tô pensando na moralidade da sociedade, aquilo que diz ser certo pra todos nós seguirmos hoje em dia. Nesse momento aqui do texto, o autor vai citar o exemplo do Timarco, que seria um jovem muito belo, de uma boa família, que se prostituía, né, na fase adulta da vida dele. Ele entrou pra política. E aí, num discurso, o Ésquines, pra tentar provocar ele, acabou revelando o passado dele, por isso ele acabou se matando. E aí entra aquilo que eu tava falando pra vocês. Essa sexualidade, ela tem que ser expressa dentro de certos limites. Então eles são livres, sempre entre aspas, porque não é totalmente livre, do tipo, faço tudo o que eu quiser, porque existem certos padrões a se seguir naquela sociedade. Então a prostituição, ela era mal vista, e isso acabou afetando, inclusive, a vida pública dele. Ele acabou se matando em função de ter sido muito mal visto nesse momento específico ali que o autor fala do discurso que estava sendo produzido sobre ele, né? A proibição para os praticantes da prostituição de participar ou ocupar de cargos públicos existia, então era muito difícil alguém que praticasse a prostituição chegar num cargo público, ou poderia acontecer como aconteceu com o Timarco, dele ser desmoralizado em público, porque entendia-se que alguém que vendia o corpo não poderia cuidar, né, de uma cidade, da política, porque poderia também vender os interesses da cidade ou da população, né? Se você vende o teu corpo, você pode vender qualquer coisa na concepção grega nesse período aqui. E aí, como que acontecia, então, a relação homossexual? Se existiam certos padrões, então como que isso funcionava? Vamos lá. Então, no texto ele vai dizer que a relação tinha que acontecer basicamente entre homens de diferentes idades. Se acontecesse com homens da mesma idade, um dos dois ia ter que assumir a posição passiva, e aí o negócio ia ficar feio. Mas normalmente acontecia entre um jovem e uma pessoa mais velha que iria ensinar pra ele tudo na vida, né? Então esse professor, digamos assim, ele não ia apenas iniciar esse jovem sexualmente, mas ia ensinar muitas coisas na vida. Então como que funcionava? A relação homossexual aceita em Atenas, por exemplo, era a seguinte: um homem mais velho, que era chamado de Erastes, com um jovem mais ou menos de 12 a 18 anos, que era chamada de Herômenos. Essa relação, então, se dava a partir desses critérios. Era uma espécie de educação masculina e uma transmissão de conhecimento, que a gente chama de paideia. O conhecimento era transmitido apenas entre homens e por um homem mais velho, que tinha mais experiência, e automaticamente, na visão deles, mais conhecimento, que passaria para o mais novo. Então é assim que funcionava a relação, basicamente, em Atenas. E na Grécia, de maneira geral, como a gente viu, normalmente era vista com esse caráter educativo, ou pelo menos com pessoas que tivessem nesse modelo, o mais velho com o mais novo, para que alguém tivesse que assumir essa posição de passivo. E aí que vinha o problema: se as duas pessoas eram da mesma idade, quem que iria assumir essa posição passiva, né, de ensino? Não chegava a ser necessariamente a posição feminina no todo, essa coisa da inferioridade, porque era um momento de ensino. Então, ao ensinar a pessoa sendo submissa, ela não estava necessariamente assumindo o papel feminino, por isso que não era necessariamente vexatório ou ficava no campo do ridículo, aquilo que fosse ofensivo, porque ainda que o mais novo estivesse sendo passivo, ele não estava assumindo uma posição feminina, ele estava aprendendo. Então é uma perspectiva para se entender essa questão. E aí, nesse sentido, o filho seria educado pelo Estado e depois pelo Erastes, tá? Então ele vai pra guerra, ele vai viver pro exército espartano, ateniense, ele vai se dedicar às questões políticas, mas ele vai ter, nesse caso específico aqui, alguém que vai estar sendo o mentor dele em vários sentidos, inclusive na sexualidade. Só o Erastes podia demonstrar prazer e o Herômenos sempre tinha que ser passivo, como a gente viu, porque ele era o que estava aprendendo nessa relação. Então existia essa hierarquia bem definida. Ele poderia ser cortejado com presentes simbólicos. Essa parte do texto é muito interessante porque mostra um pouquinho os presentes que eles ganhavam para
serem conquistados. Então fica a dica aí, presta atenção que agora você vai pegar algumas dicas super legais de coisas para presentear pessoas, para mostrar aí que você tem uma quedinha por elas. Então, nesse caso específico aqui, os jovens eles tinham que se relacionar com alguém. Então isso era... não tinha como fugir disso, tá? Só que você podia decidir por quem você queria se relacionar, com quem, aliás, você queria se relacionar. E aí os presentes vinham nesse sentido, pra você tentar escolher o melhor partido, aquele que te melhor agradasse. E se você não aceitasse de uma pessoa esses presentes, de alguém você teria que aceitar, porque com alguém você ia ter que se relacionar. Essa relação de aprendizado ia ter que acontecer de uma forma ou de outra. Aí, alguns presentes super simbólicos. O galo, por exemplo, simbolizava a força. Imagina que divertido você ganhar um galo do bem, né? Ó. A lebre representava virilidade. Então eles soltavam a lebre, ficavam caçando e mostrando lá, como eu sou forte, como eu sou gostoso, me escolha, né? Eu fico imaginando a cena super divertida, né? Como conquistar, né, o crush com algumas dicas simples, né? Dá um galo, solta uma lebre, e aí tem outros presentinhos que são pedagógicos, como tabuletas para escrever, porque também era importante, né? Também podiam receber vasos com os nomes deles. Sabe essa coisa da caneca hoje em dia personalizada? Isso já existia naquele tempo, mas era com vaso. E aí podia estar escrito coisas assim como o mais belo, o belo garoto. Ai, que chique, né, gente? Ó, dica, hein? Faz isso que não tem erro. Certeza que vão escolher você, hein? Claro que existia uma disputa entre os mais velhos pelos jovens mais belos, né? E o primeiro encontro, segundo o autor do texto, que é o Luiz Carlos Corino, acontecia, às vezes, no ginásio. Então, os primeiros encontros podiam acontecer nos ginásios, nas casas de banho, enquanto eles se exercitavam, enrolavam o clima, né? Trocavam algumas palavrinhas, e aí, com o tempo, realmente começavam a se estabelecer essa relação, como a gente já viu, nesses padrões, nesses moldes. Possivelmente, o sexo, gente, se compunha basicamente de masturbação e na posição intrafemoral, não era sodomia. Porque eles entendiam que o homem, ao exercer a sodomia, se colocava em papel de mulher e aí sim ele se tornava inferior, né? Seria humilhante. Por isso, a relação sexual acontecia basicamente entre as coxas e era mais uma masturbação do que necessariamente sexo. Era importante também que o Erastes e o Herômenos fossem na mesma posição social. Isso era importante para manter, então, essa hierarquia bem controlada, né? Os mesmos grupos se mantêm ali no mesmo patamar, fazendo essa relação de ensino dentro do próprio grupo. Seria bem importante. Indo já para o final do texto, o autor vai dizer que a ideia de homossexualidade como um distúrbio na sociedade, uma aberração, não funciona aqui, como a gente viu. Porque dentro desses parâmetros, a homossexualidade era normal. Era, inclusive, o que se esperava dos meninos e a prática normal, normativa, como eu falei pra vocês, daquela sociedade. Então a gente tem que cuidar para não olhar com os nossos olhos ou a partir da nossa sociedade de hoje para o passado e para o caso da Grécia Antiga. O amor não precisava ser necessariamente recíproco nesse sentido. Eles tinham prazer em ver os corpos dos homens e mulheres belos, como a gente viu, apreciavam muito isso. Isso também está muito presente na arte grega. E para finalizar, na visão dos gregos, a mulher honesta, a mulher boa é aquela que a gente nem via, que nem se sabe nem o nome. Quanto menos soubessem das mulheres dentro daquela sociedade, melhor elas seriam para casar, porque afinal de contas o objetivo ali era só procriação. Então quanto mais discreta ela fosse, melhor, porque o espaço público era dos homens, aí eles faziam tudo isso que a gente viu aqui, enquanto as mulheres estavam lá confinadas dentro do lar. Que não quer dizer que também não acontecessem relações homossexuais dentro dos lares, porque elas estão confinadas lá entre elas e, obviamente, vai acontecer assim como acontecia com os homens. A homossexualidade existe desde a antiguidade, como a gente acabou de ver. O termo, a gente já viu que é do século XIX, mas as relações entre pessoas do mesmo sexo sempre existiram. O que muda é a maneira como a sociedade vai encarar essas relações. Em algumas tribos indígenas, por exemplo, aqui no caso do Brasil, Casagrande Senzala fala sobre isso, o homossexual era visto como um agente especial, alguém que tinha contato com o sobrenatural. Então não foi sempre que a homossexualidade foi condenada em todas as sociedades. É importante estudar o passado justamente para entender e, a partir disso, respeitar, aceitar, ampliar os horizontes, entender que todo mundo tem que ter o direito de ser o que é. Então é isso, pessoal. Beijo, até mais, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.